Olá, queridos irmãos. É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite dos trabalhadores do Centro Espírita Caminheiros da Luz, em especial a nossa querida amiga Renata, que nos convidou para falar do tema Reconhece os cristãos pelas suas obras. Que tema é esse que vamos falar hoje, né? Qual a intenção de Jesus ao falar sobre a necessidade das obras? Por que Jesus fala tanto em caridade? E nossa intenção com as reflexões de hoje é podermos apontar alguns passos, alguns caminhos na senda do Evangelho do Cristo. Boa parte do que vamos falar aqui hoje foi extraído do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. E trouxemos também algumas experiências do nosso nobre irmão Humberto de Campos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. O Espírito Simeão nos lembra a passagem do Evangelho que afirma que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Alguém por acaso acredita que bastará se vestir de trajes, tais como livros, utilizar livros embaixo do braço, repetir palavras como se fossem mantras para sermos salvos? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja considerado seguidor do Cristo? Procuremos os verdadeiros cristãos e os reconheceremos pelas suas obras. Jesus já nos disse, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Jesus sempre utilizando essas figuras de linguagem cheia de cor, né? Cheia de imagens. Bela metáfora essa da árvore do cristianismo, não? Que frutos devem sair dessas árvores? A árvore do cristianismo é sempre boa, porém maus são os jardineiros. Quem são os jardineiros? Somos nós, né? Pois entendemos de moldá-la pelas nossas ideias, de talhá-la de acordo com as nossas necessidades. Não raras vezes cortamos, diminuímos, mutilamos a árvore do cristianismo. Quando alguém sedento da árvore da vida a procura e vê que secou, em vão pede o fruto da vida, a essa árvore que é da vida. Os espíritos amigos nos chamam a atenção para que abramos os nossos olhos, ouvidos e corações, que possamos cultivar essa árvore da vida, cujos frutos dão vida eterna. Mas essas figuras de linguagem parecem um tanto quanto confusas e aparentemente contraditórias, não? Árvore da vida, vida eterna, abramos os nossos olhos, ouvidos e corações. Mas para ser mais claro e trazer para o nosso momento presente, eu farei aqui alguns questionamentos e nos perguntemos se nós conseguimos nos encaixar ou não nessas perguntas. Quantos de nós tivemos situações financeiras abaladas nos últimos meses? Quantos de nós tivemos a separação abrupta de entes queridos, impostos aparentemente de forma prematura pela pandemia? Alguns não tiveram sequer a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos. Quantos de nós tivemos relacionamentos em atrito? Alguns fazendo com que a separação fosse a única saída, porque o isolamento social fez com que muitos de nós passássemos a conviver além do que seria suportável com aquela pessoa que escolhemos para ser cônjuge. Enfrentamos todos esses reveses, não é? E enfrentar sem o amparo do cristianismo, os ensinos do Evangelho tornam essa jornada muito mais difícil e complicada.
Porque se nós pararmos para pensar, sempre que estamos diante de uma dificuldade, se não tivermos a esperança de dias melhores, o fardo se torna ainda muito, mas muito mais pesado. Porque nem todos, então, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque entrarão no reino dos céus somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Será que no dia a dia, desde o momento que acordamos até o momento em que vamos dormir, estamos fazendo a vontade do Pai? Ou estamos fazendo apenas a nossa vontade? E aí eu lhes pergunto, que vontade é essa nossa que estamos fazendo? No livro Contos desta e de Outra Vida, capítulo 20, Humberto de Campos intitula esse capítulo de TBC, que não vem do acrônimo To Be Confirmed, que quer dizer a confirmar, ser confirmado. Mas vamos entender o desenrolar da história e compreender por que Humberto de Campos intitulou esse texto de TBC. Humberto de Campos nos conta que estava com um grupo, de estudantes da doutrina espírita, chamados Leandro, Samuel e Jonas, que frequentemente se reunia para discutir elevados assuntos do espiritismo. No decurso de 50 meses, Humberto encontrou-os semanalmente em agradável conversação, anotando problemas da humanidade. Não sei se vocês perceberam, mas Humberto de Campos fala 50 meses. Gente, é mais de 4 anos de estudo. Imagine se pudéssemos ter o privilégio nos nossos estudos de estarmos acompanhados com o espírito da envergadura de Humberto de Campos. E Humberto afirmava que eram apontamentos valiosos à margem do Evangelho, recordações sublimes sobre o Cristo que esses amigos traziam, observações sensatas acerca dos sentimentos, que viviam. Altas questões sociais eram discutidas, notícias da mediunidade reportadas no ambiente doméstico e impressões próprias de contato com os espíritos através de sonhos ou até mesmo de tamanha foi a simpatia que inspirava Humberto de Campos, que não vacilou em apontá-los ao amigo Cantídio dos Santos, mensageiro de luz, que vivia com Humberto de Campos no plano espiritual nesse período. Humberto então pensou, não seria justo aproveitar quem se evidenciava na posse de tanto conhecimento? Quem poderia prever a extensão da seara preciosa, capaz de surgir de semelhante conjunto, de semelhante grupo? Cantídio ouviu-lhe, atencioso, e prometeu providências. Foi então que Humberto de Campos conseguiu se sintonizar com os 3 amigos encarnados num centro espírita, e no momento combinado estava lá também Lismundo, respeitável orientador que teria ido para testar a decisão a pedido de Cantídio. Então observemos como a espiritualidade age, como Humberto de Campos, Cantídio, Lismundo se reuniram para influenciar positivamente esses espíritos. Senhoreando a engrenagem mediúnica dos 3, o emissário Lismundo, com grave fisionomia temperada por larga dose de entendimento, começou a mensagem que Humberto de Campos houvera recomendado, explanando sobre a magnitude do serviço espírita, que claramente classificou como sendo um privilégio que o Senhor concede às criaturas amadurecidas na Terra. Logo após, entrou diretamente no objetivo, convidando os amigos à atividade efetiva. Por que não abracemos o compromisso edificante do cristianismo renascente? Acaso não se sentiriam prestigiados de implantar essa verdade por meio de ações? Nesse momento, os 3 amigos discorreram brilhantemente quanto às suas próprias convicções. Isso porque o instrutor estimulou essa conversação,
E para entender um pouco mais o ponto de vista de cada um dos companheiros, falaram longamente das leituras que haviam efetuado, exaltaram os princípios de Allan Kardec, louvaram as páginas de Leon Denis, detalharam as pesquisas de Crookes e Aksaroff e analisaram as conclusões de Bosano e Legel e Gelley com notável maestria. Passadas 2 horas inteiras de conversação, em que se derramaram contentes no verbo luminoso e ardente, Lismundo lembrou paciente o impositivo do trabalho que lhes guia aos tesouros da direção ao próximo. Era preciso rearticular corações doentes e levantar almas caídas. O benfeitor atacou a nova argumentação, salientando que a oportunidade de um agrupamento destinado à sementeira da luz era necessária. Uma casa de instrução e consolo, em que os necessitados de orientação e esperança encontrassem apoio moral. Um instituto em que a ideia espírita, através do livro nobre, distribuído com largueza de sentimento, pudesse esparzir, se espalhar, renovando e confortando. Só que, meus amigos, nesse momento, os colegas, os ouvintes encarnados, tomaram aquelas palavras como um verdadeiro banho de água fria. E para eles foi inesperado. Entreolharam, trazidos de susto, né, nesse momento. E aí, cada um começou a falar das suas dificuldades pessoais. Começando pelo Leandro, acusou-se impedido das provações. Samuel declarou-se esmagado por lutas, adivinha de quem? Da família. E Jonas afirmou incapaz de responsabilidades maiores do que aquela que ele estava enfrentando. Ou seja, ele disse, gente, esse é meu limite. E enquanto se tornavam monossílabos e arredios, o embaixador Lismundo, prestimoso, indicou vários setores de movimentação cristã para que eles pudessem atuar. Citou santuários espíritas de evangelização, devotamento mediúnico desse ou daquele teor, escolas diversas, poderiam atuar em hospitais, recolhimentos, creches, berçários e campanhas beneficentes foram citadas pelo instrutor durante mais de 60 minutos, consagrados à advertência e à ternura fraterna. O trio, no entanto, mostrou-se irredutível. Alegou-se a falta de tempo, a incompreensão do mundo, a imperfeição da alma, a perseguição dos espíritos das trevas, os impedimentos físicos e martírios da família. Olha que curioso, algo escrito em 1964 através da psicografia de Chico Xavier, ou seja, há 57 anos atrás. Falta de tempo, problemas do mundo, imperfeição da alma, problemas de obsessão, impedimentos físicos ligados à doença, problemas familiares. Já ouviram isso antes? Ou toda essa história de Humberto de Campos para cada um de nós não passa de ficção? Quando os convites minuciosos e reiterados podiam ser tomados à conta de imprudência, Lismundo desistiu. Mais tarde, na presença de Cantídio, Humberto de Campos foi consolado. Estava bastante desapontado, é verdade. E Cantídio disse, não se aflinja, meu amigo. Estamos à frente de companheiros vinculados à TBC. E é aí, então, que a gente começa a entender o título do texto de Humberto de Campos. A experiência, contudo, afirmava Cantídio, é a mestra de todas. Voltaremos assim que eles estiverem preparados mais tarde. Humberto de Campos ficou intrigado e perguntou, TRC? O que vem a ser isso? Cantídio ri e diz, não, TRC não, TBC, que representa a sigla, Turma da Boa Conversa. Compreende, Humberto? Brinca o Cantídio. Embora Humberto de Campos estivesse bem
agoniado, magoado, triste, né, com o episódio, ele não pôde esconder o seu sorriso. Voltaram então instintivamente para os três amigos e perceberam que estavam entranhados de novo em palestras alongadas, comentando a mensagem do orientador de maneira cristosa, como se a responsabilidade não existisse. Então, TBC, meus irmãos, quer dizer turma da boa conversa. Que possamos sempre nos esmerar no estudo sério, mas não deixemos que o estudo sucumba à necessidade de trabalharmos, de atuarmos no bem, de fazermos o bem pelo outro e por nós mesmos. E aí nos perguntamos mais uma vez, por que muitos dos que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino dos céus? Porque aqueles que dizem apenas palavras soltas, sem refletirem o que lhes vai no íntimo, não são agradáveis a Deus. A Deus agrada mais a devoção sincera, partida do coração e, acima de tudo, comprovada por atitudes no bem. Nem sempre o balbuciar de palavras reverenciando o Senhor é acompanhado de atos que identificam o verdadeiro cristão. E qual é a vontade do Pai que estás nos céus? A vontade do Pai é que nos comportemos como verdadeiros cristãos e façamos o bem nos termos ensinados por Jesus, nosso mestre e guia, não importando a qual religião pertençamos. Não são os títulos religiosos que somos detentores que nos levará ao Pai, mas sim nossas obras, nossas ações. E essas ações muitas vezes encontram-se dentro do nosso lar. Não precisamos necessariamente estar num leprosário, num asilo, numa casa de acolhimento, não. Às vezes um preparo de um café, né? O preparo de um almoço. Perguntar para a esposa ou para o esposo como você está, como foi o seu dia. Para um filho, como estão seus estudos. Isso muitas vezes vale tanto quanto a caridade para com a pessoa estranha. Como se conhece o verdadeiro cristão, então? Pelas suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que praticam e pela sua vivência real nos ensinos do Cristo. O verdadeiro cristão se revela pela reforma íntima, pela qual fizer passar o seu espírito e pelo esforço que faz para vencer os seus maus pendores, os seus maus hábitos. Qual o papel do cristianismo nesse processo? O cristianismo, através do seu código moral cristão, que é o Evangelho, é a expressão das leis divinas e, por isso, exerce o nobre papel de conduzir por um único caminho todas as criaturas ao Pai. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continuam a pregar as virtudes, esforça-se por espalhar seus frutos, mas com pouco nós conseguimos colher esses frutos, não é verdade? Porque o cristianismo, sendo essa árvore possante, não conseguiu ainda implantar-se totalmente na terra. Porque os homens procuram moldá-la pelas suas ideias, deturpando-as as suas finalidades, levando-a a se afastar de suas feições originais. Emmanuel, no livro O Espírito de Verdade, fala sobre isso. Emmanuel afirma: cada espírito se afirma, bem ou mal, aproveitando as criações do excelso Pai para subir à luz, ou delas, abusando para descer às trevas. Emmanuel, de forma poética e profunda, nos mostra que a decisão de nos elevarmos ou cairmos depende de nós, depende das nossas ações. O que devemos fazer então para que a árvore do cristianismo floresça? Devemos nos educar dentro dos ensinos preconizados por Jesus, através de uma reforma que comece dentro de nós, sem o que não haverá reforma no mundo que nos rodeia. Emmanuel, mais uma vez, nos afirma:
Somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis do nosso caminho a testificar a nós mesmos. Então, Emmanuel, muito agudo e preciso, nos traz essa referência, nos traz essa necessidade de estarmos seguindo e praticando a caridade. Quando o trabalho cristão é mais requerido? É mais requerido nos momentos de bonança, de tranquilidade, em situações em que todos estão felizes? Ou vocês acham que o trabalho cristão é mais requerido nos momentos difíceis, nos momentos em que nos faltam palavras, nos momentos em que as dificuldades se avolumam? Certamente que é nessa segunda possibilidade. Pode parecer paradoxo o que vou falar, mas nunca se teve tanta oportunidade de se exercitar o trabalho cristão como agora. Por mais difícil que pareça ser o momento, nos perguntemos: como melhor eu posso contribuir com a minha saúde física e mental? E como melhor eu posso contribuir com a saúde do outro? Como melhor eu posso contribuir fisicamente, moralmente, para aplacar tantas coisas ruins que a gente vê? Diante de Deus, só se obtém méritos através de obras no bem, e não através de simples religiosidade, muitas vezes falsas ou de cunho exterior. É no cristianismo que se encontram todas as verdades, e não propriamente em alguma religião ou prática exterior. Não nos esqueçamos, Cristo não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era islâmico. Na verdade, eles pregavam o bem, pregavam fazer algo melhor, algo superior. E nós, os seus adeptos, cunhamos, trouxemos um rótulo e, de forma até infantil, acreditamos que, pelo simples fato de sustentar esse rótulo, é o suficiente para sermos seguidores deles. Mas não é verdade. As ações falam muito mais do que as palavras. O Espiritismo é uma das formas que temos para conseguir chegar à essência do cristianismo. O espírita, é bom lembrar, não é um ser perfeito, que está acima de tudo e de todos. É alguém que ainda erra. E esse aqui que vos fala, ainda erra muito. Não pense que eu não erro, eu erro demais. Mas como se reconhecer o verdadeiro espírita? No capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos dá uma pista. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a sua vontade. A libertação dos sofrimentos se dará através da reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus. Encontraremos na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus os meios necessários para continuar suportando toda e qualquer forma de dor ou de dificuldade. Quando estaremos proferindo de coração as palavras: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus? No livro de Preces Espíritas, o Espírito Carbaixútel nos ensina: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ajudai-nos a observar as vossas leis e submeter-nos, sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte de sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. E encerramos nossas reflexões de hoje com um poema de Maria Dolores, intitulado Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não.
as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo e que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei muito além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que eu te rogues o que não devas, não me atendas, Senhor. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Uma boa semana a todos. Muita paz.